Bom dia, bom dia. Nossa aula de hoje é aula de matemática. Nós vamos revisar o conteúdo razão e proporção, tá? Eu vou passar uma apresentação para vocês. Nessa apresentação nós temos exemplos e exercícios. Então já fica com o caderninho na mão, já coloca 8 de fevereiro, exercício de revisão 3. Porque o que for para copiar, eu vou avisar. Vou dar um tempinho para copiar e fazer, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar. Tudo bem aí, Pedro? É porque eu tô gripado, professor. Ah, tá bom. Melhoras, tá? Vamos lá. Pessoal aí com a câmera que tá desligada. Espera aí que eu vou abrir aqui o slide, o meu caderno, para que a gente depois possa falar sobre as atividades. Como a atividade está no slide, eu vou ligar a câmera, né? Quando for para a gente corrigir, ok? Vou compartilhar a tela aqui só um minuto. Vamos lá, razão e proporção. Razão e proporção são conceitos diretamente relacionados à grandeza. E o que seria a grandeza? É uma relação numérica estabelecida com um objeto. É tudo que se pode contar, medir, pesar, enfim, enumerar. Exemplo: a altura de uma árvore, o volume de um tanque, o peso de um corpo, a quantidade de pães. Nós temos também dias, horas, minutos. Tudo que nós podemos enumerar, nós chamamos de grandeza. As grandezas, na razão e proporção, elas precisam ser da mesma espécie. Exemplo, se eu for dividir, né? Porque a razão é a divisão de duas grandezas. Tenho que dividir centímetro com centímetro, metro com metro, hora com hora. Eu não posso dividir metro com dias, por exemplo, tá? As grandezas, elas precisam estar na mesma espécie. Então, como eu falei ali, a razão é a divisão ou relação de duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, se numa classe tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual é a razão entre o número de meninos e de meninas? Quando eu peço a razão a vocês, eu vou determinar uma ordem, tá? No caso dessa questão, é o número de meninos para o número de meninas. Então, se meninos nós temos 40 e meninas 30, vai ficar 40 sobre 30. Tem que ter muita atenção nisso, porque se eu modificasse a ordem, quisesse as meninas em cima e os meninos embaixo na fração, né, as meninas como numerador e os meninos como denominador, nós iríamos encontrar outro resultado. Então, eu coloquei ali 4 sobre 30. A razão, ela pode ser encontrada em duas formas. Ou na forma de fração, quando eu simplifico, ou na forma decimal, quando eu divido um número pelo outro, ok? Então, quando eu pedir para determinar a razão entre duas grandezas da mesma espécie, que aqui nós temos quantidade de pessoas, nós vamos fazer a fração. Se for uma fração que der para dividir o de cima pelo de baixo, beleza, coloco o resultado. Se a fração, se os números não forem, né,
múltiplos, né, divisores um do outro, nós vamos simplificar, que foi o caso desse exemplo. A gente simplificou por 10, então eu cortei o 0, o resultado ficou 4/3. Preste atenção na ordem, porque se fosse meninas, entre meninos, o resultado seria 3/4. Então, se eu mudo a minha interpretação, se eu mudo a minha questão, automaticamente a minha resposta também vai mudar. Então, ali a resposta ficou 4/3, uma fração irredutível, mas poderia também ficar em número decimal, onde eu poderia fazer 4 dividido para 3 e seria 1,333. Seria uma dízima periódica. Então, toda vez que eu pedir a razão, ou você simplifica, ou você divide essa fração, ok? Nós temos também exemplos de razões especiais. Por exemplo, ali a velocidade média, tá? Um automóvel percorre 160 quilômetros em 2 horas. Qual é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto? Bem, é a velocidade média, né? Nós teríamos que fazer 160 dividido para 2. Então, a razão seria 80 quilômetros por hora. Segundo exemplo, uma solução exige 5 gramas de soluto e 2 litros de água. Qual a razão entre o soluto e o solvente? Então, 5 dividido para 2. Como 5 dividido para 2 não dá para a gente simplificar, porque ambos são números primos, a resposta seria 2,5, porque 5 dividido para 2 é a mesma coisa que 2,5. Ok? São exemplos de razão. A razão a gente sempre tem que estar dividindo ou simplificando a fração. Proporção. Proporção é a igualdade entre as razões. Então, para um segmento ser proporcional ao outro, eles devem possuir a mesma razão. Exemplo, meu carro faz 13 quilômetros por litro a cada litro. Então, se eu percorrer 26 quilômetros, eu preciso de 2 litros. Se eu percorrer 39 quilômetros, eu preciso de 3 litros. E assim por diante. Ou seja, se eu dobro minha distância percorrida, o litro de gasolina que eu vou gastar também vai dobrar. Se eu triplico a minha distância, o litro de gasolina que eu vou gastar também triplica. Isso nós chamamos de grandezas diretamente proporcional. Se eu tenho um tempo maior, quer dizer o quê? Que eu vou gastar mais combustível. Se eu aumento a distância, eu aumento o litro de combustível que eu vou gastar. Então, aqui são grandezas diretamente proporcional. Nós falamos sobre isso no ano passado. Então, aqui, ó, a razão de 26 para 2 é igual a 13. E a razão entre 39 por 3 também é 13. Se as razões são a mesma, quer dizer que esse probleminha é um probleminha proporcional. As razões e as proporções entre as grandezas. Nós temos as propriedades da proporção, lembra? A primeira propriedade é aquela que a gente faz o cruz-credo, né? Onde ali no primeiro exemplo nós multiplicamos A vezes D e C vezes o B. E também temos a propriedade onde a gente soma ou subtrai, quando eu tenho 2 letras para descobrir o valor. Já já nós vamos ver isso na atividade, tá? Vocês estudaram no ano passado as propriedades da proporção. Por exemplo, no exemplo apresentado anteriormente do combustível e do consumo de combustível em relação à quilometragem, a razão possui a mesma unidade de medida? Toda vez que eu for dividir quilômetros,
eu vou estar dividindo o quê? Pelo litro. Então, não possui a mesma unidade de medida. Os dois, né, não estão em quilômetros e os dois não estão em litros, são diferentes. Aí agora você vai botar para mim exercício de revisão 3. Aí nós temos aí o número 1 e o número 2. Copia aí para mim, deixando 4 linhas em cada um. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou fazer a atividade junto com vocês, tá? É para deixar quantas linhas, tia? 4. Vamos lá. Três minutinhos aí para copiar. Do número 1 para o número 2, deixa 4 linhas. Número 1, deixa 4 linhas e vamos copiar o número 2. O número 1 é uma regrinha de proporção. É a segunda propriedade, na verdade. O número 2, a primeira propriedade. Já já nós vamos fazer. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode perguntar. Vamos lá. Mais 2 minutinhos aí para terminar de copiar, que nós vamos fazer juntos. Na 2 também deixa 4 linhas, tia? Sim. Guardando um minutinho.
que eu vou interromper e nós vamos fazer pela câmera, né? Ou então eu abro o Word aqui e a gente faz pelo Word também. É melhor para copiar do que olhando o caderno. Foi? Todo mundo já copiou? Eu já, Copiei. tia. Falta alguém copiar, gente? Ou não? Eu já Eu já copiei já. acabei. Também. Ok, então vamos lá. Vou interromper aqui rapidinho, só para poder abrir aqui o Word para vocês. Só um minuto. Já apareceu aí, não, né? Não. Não. Só um minutinho. Tá abrindo aqui. Do número 1 é a propriedade da proporção, né? Onde nós vamos ter que achar os dois números, o x e o y também. Só um minutinho que tá abrindo. Kemily estava tentando entrar aqui. Bom dia, Kemily. Como hoje não tá abrindo, eu vou colocar aqui mesmo na câmera, tá? Kemily, nós estamos utilizando o caderno de matemática. Eu já passei o número 1 e o 2, tá? Para copiar. E nós vamos fazer juntos agora. Bem, na número 1, tá dizendo que os dois números somando é igual a quanto? X mais Y é igual a quanto? Que tá dando aí no probleminha. 60. 60. 60. E que x sobre y é igual a uma fração. Que fração é essa? 2/3. 2/3. Então, assim, ó. Vê se dá para visualizar aí, que já já, quando abrir o Word, eu faço no Word. Nós temos essas duas regrinhas. Então, nós vamos fazer a segunda propriedade da proporção, somando os termos. Vai ficar x mais y sobre x igual a 2 mais 3 sobre 2, ok? Vou montar aqui para vocês. X mais y sobre x é igual a 2 mais 3 sobre 2. Montando essa propriedade,
vai ficar 30 sobre x igual a 5 sobre 2. Aí nós vamos fazer o cruz credo para achar o x. Vou mostrar aqui para vocês. X mais y sobre x igual a 2 mais 3 sobre 2. X mais... Aqui é 60, desculpa, eu botei 30. Peraí. X mais y está escrito aí na questão que é igual a 60. Ok? Então, vai ficar 60 sobre x é igual, 2 mais 3 é igual a 5. 5 sobre 2. Tá dando para visualizar direitinho? Tá. Ok. Faz isso não, pô. Vai amanhã falar pela boca. Mas vai ser 8 horas da manhã na Caixa Econômica. Vai ser mais cedo. Pô, se eu, quando eu cheguei lá pro segundo, eu saí de lá 8h15 da manhã. Vamos lá. Aí agora vocês vão fazer o cruz credo, tá? Vai ficar 5 vezes x igual a 2 vezes 60. Resolve aí para mim, para a gente achar o valor de x. Vamos lá, 2 minutinhos para achar o valor de x. Alguém gostaria de falar o resultado? Vai ficar 5x igual a 120. X é igual a 120 dividido para 5. X é igual a quanto? Fala aí para mim, quanto que vai dar esse resultado? Hein, gente? 120 dividido para 5 dá quanto? Vamos fazer o cálculo aí. Lembrando que depois de achar x, tem que achar o y. Tia, chega um pouquinho pro lado, por favor. Assim? Obrigado, obrigado, obrigado. Ok. 24, tia? Muito bem, 24. X é igual a 24. Coloca aí para mim, x igual a 24. Foi? Agora nós vamos achar o valor do y. Não está dizendo que x mais y é igual a 60? Vou botar aqui a setinha aqui do lado. X mais y é igual a 60. O meu x eu já sei que é 24. Então, vai ficar 24 mais y igual a 60, né? Passo 24 para lá, para a gente poder achar o valor do y. 2 minutinhos aí para poder fazer. Isso. Professora, você pode, por favor, botar pro lado? Tá bom. Assim?
Fala aí para Sim, mim qual vai obrigada. ser o valor do Y. Mais pro lado, por favor. Fala para mim qual é o valor Obrigada, do Y. Tícia. O 24 vai passar para lá subtraindo. Qual vai ser o valor do Y? 60 menos 24 dá quanto? 36. 36, certinho. Então, nós já temos os dois valores da número 1. Y é igual a 36. Foi? Foi, tia. Agora, lê o número 2 para mim, que vai dar já para eu compartilhar a tela que o Word abriu, que aí fica melhor para visualizar do que no caderno, né? Lembrando aqui que o X é igual a 24, né? Então, vai ficar o Y é igual a 60 menos o 24. E encontramos o resultado Y é igual a 36. Ok? Vamos lá que eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder corrigir. Lê o número 2 para mim, por favor. Quem já copiou aí o número 2? Os números 8, 5, 16 e 10 formam proporções? Vamos verificar aqui, ó. Estou no Word na correção. Estão conseguindo visualizar, né? Essa é a correção da número 1. Vou aumentar aqui um zoom para quem não copiou. O número 2, nós temos que verificar a primeira propriedade. Se os números dos extremos, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Então, qual é o primeiro número? 8. Vou botar aqui o número 2. 8 vezes, qual é o número que está lá na ponta? O último número. 10. 10. Tem que ser igual à multiplicação dos termos do meio. Quais são os dois números que estão aí entre eles, entre o 8 e o 10? 5 e 16. 5 e 16. 5 e Qual? 16. 5 e 16. Então, verifica aí para mim, se 8 vezes 10 é igual a 5 vezes 16. Verifica aí para mim. Se 8 vezes 10 é igual a 5 vezes 16. Sim. Vamos lá? É. 8 vezes 10, 80. 80. Igual 5 vezes 16, 80 também. Então, se as minhas razões foram iguais, a gente escreve sim, são proporcionais. Lembra que eu falei que para ser proporcional, a razão deve ser a mesma? Então, a gente encontrou o mesmo resultado, indica que são proporcionais. 2 minutinhos aí para copiar a correção, para a gente poder continuar aí com os exemplos e as atividades. Quem chegou depois da apresentação não pegou o número 1 e o 2, deixa 3 linhas para copiar o número 1, copia a correção, deixa mais 3 linhas para copiar o número 2 e copia a correção dele para não ficar atrasado, tá?
Vamos lá, um minutinho para terminar de copiar a correção de tudo, para a gente continuar a aula aí. Foi? Que foi, tia? Ok. Vou interromper aqui para a gente poder... Ah, nem precisa interromper, né? Tem aqui a apresentação que nós estamos assistindo. Vai abrir aqui só um minutinho. Esses slides nós já vimos. Aí vamos falar agora sobre as grandezas diretamente proporcional. Vocês sabem que para ser proporcional tem que ter a mesma razão. E para elas serem diretamente proporcionais, é quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta automaticamente. Ou quando eu vou diminuir uma grandeza, a outra também diminui. Exemplo: número de pães e quantidade de trigos. Quanto mais trigos eu tiver, mais pães eu vou fazer. Se eu quiser fazer menos pães, eu utilizo menos trigos. Tá vendo que quando elas são diretamente proporcionais, elas aumentam juntas ou elas diminuem juntas. Beleza? Inversamente, o nome já diz, é o inverso. Quando eu aumento uma grandeza, a outra tem que diminuir automaticamente. Ou quando eu diminuo uma grandeza, a outra aumenta. Exemplo: velocidade média de um avião e o tempo de viagem. Exemplo: quanto maior a minha velocidade, em menos tempo eu vou chegar no meu lugar de destino. Se eu aumento a minha velocidade, eu reduzo o meu tempo. Se eu diminuo a minha velocidade, o tempo que eu vou chegar para chegar em outra cidade vai aumentar. Entenderam? Diretamente, as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas. Inversamente, é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui automaticamente. Exercício número 3. Copia aí para mim. 3. Classifique as relações em diretamente ou inversamente proporcionais. Aí, nesses pontinhos, você bota letra A, B, C, D, E e F. Coloca aí para mim. Letra A, B, C, D e F. Três minutinhos aí, 4 minutinhos, né? Para poder copiar o nosso número 3, para a gente corrigir e ir para o intervalo.
Vamos lá. 2 minutinhos para terminar de copiar, para a gente poder fazer e corrigir. Aqui nós só vamos escrever se é diretamente ou inversamente proporcional. Lembrando que é o número 3, quem não tiver o 1 e o 2, copia o número 3, depois pega com alguém o 1 e o 2. Vamos lá, deixa uma linha para cada um, ou você pode até colocar a resposta do lado, não tem problema. Lembrando, é para colocar da letra A até a letra F, tá? Para a gente poder ir corrigir. Tá bom? Vamos lá, um minutinho aí para terminar de copiar, deixar uma linha para cada um. Lembrando que diretamente proporcional, as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas. Inversamente, uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Ok? Todo mundo já copiou até a letra F? Podemos fazer a correção? Calma aí, tia, rapidão, tô na última. Ok. Quando terminar, é só falar ok, tá? Pronto, tia, acabei. Ok. Tem alguém copiando ainda? Rapidinho, tia, tô na F. Tá bom. Vamos corrigindo aí quem já terminou? Vamos fazendo, né? E corrigindo ao mesmo tempo. A quantidade de cimento e a área de uma obra. Bem, quanto maior a área de uma obra, quanto maior o terreno, eu vou usar mais ou menos cimento. O que que vocês acham? Quanto maior o terreno para fazer uma construção, né? Quanto maior uma casa, por exemplo, eu vou utilizar mais ou menos cimentos? Mais cimentos. Mais cimentos. Quanto maior a casa, mais cimentos. Então, a letra A é o quê? Diretamente proporcional. Você pode apenas escrever diretamente, tá? Letra A, diretamente. Letra B. Velocidade de uma impressora e páginas impressas por minuto. Quanto maior a velocidade da impressora, eu vou imprimir mais ou menos páginas. Mais. Quanto mais rápida a impressora, mais páginas eu vou imprimir. Diretamente também. Letra B, diretamente. Foi?
Letra C. Quanto maior a velocidade de uma impressora, o tempo que eu vou levar para imprimir é maior ou menor? Quanto mais rápida, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para terminar o serviço? Menos tempo. Menos. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o meu tempo. Então, ó, inversamente proporcional. Letra C, inversamente. Coloca aí para mim, inversamente. Tia, é inversamente ou indiretamente? Dá no mesmo. Tanto faz, tá? Letra D. Quanto mais quilowatts eu gastar, a minha conta de luz, o valor vai vir maior ou menor? O que vocês Maior. acham? Maior? Quanto mais quilowatts, maior vai vir o preço, né, de custo da conta de luz. Então, a letra D é diretamente proporcional. Vamos lá aí rapidinho para a gente poder ir para o intervalo. Estou saindo de casa, ok. Vou parar por aqui. Quando a gente retornar, a gente corrige a E e a F e a gente continua a atividade, tá bom? Tá bom. Lembrando, a gente retorna 10h20. Cuidado aí com o horário para não ficar atrasado. Beijinhos, até daqui a pouco. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.